Boa tarde, XP. Nosso encontro de hoje é para a gente discutir exatamente esse ponto que está na tela. Entender como é que a Grécia está atuando, na verdade, como uma verdadeira vilã nesse apetite por risco que sumiu dos mercados nessas últimas 2 semanas, principalmente. Né? E tem atuado como uma verdadeira âncora nos ativos e bolsas nossas aqui, que a gente está acompanhando, e também lá fora. Então, o objetivo aqui do encontro, na verdade, é esclarecer, entender um pouco melhor a Grécia e o momento que ela está passando. Tá? Começando aqui, vamos fazer uma visão geral da Grécia. Alguém sabe qual o tamanho da Grécia? Será que ela é tão grande assim para estar causando todo esse receio de uma possível saída da zona do euro ou não? Bom, quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que a Grécia, na verdade, ela é a 8ª maior economia da zona do euro. E, na verdade, assim, 8ª, mas fica muito longe das 4 principais. Quando a gente olha esse gráfico, a maior a Alemanha, seguida da França, vindo da Itália e Espanha. Então, só para a gente ter uma noção de proporção de tamanho, quando se discute Espanha, às vezes a gente acompanha no jornal, uma Espanha, na verdade, são quase 5 Grécias. Né? Então a gente vê que em termos de tamanho de economia medido pelo PIB, a Grécia ela nem é tão relevante assim, mas a gente vai entender o porquê que ela consegue causar todo esse desconforto nos mercados globais. Bom, olhando aqui, projeção na crescimento ou, na verdade, recessão de alguns países dentro da zona do euro. Aqui a gente tem uma lista com todas as economias, as 17 economias que compõem a zona do euro, e a gente percebe qual é a economia que tem a maior nível de expectativa de contração econômica para 2012, é a Grécia. A FMI hoje projeta que a Grécia ela deve contrair cerca de 4,4% do seu tamanho econômico. O que vale ressaltar aqui é 2012, se isso for verdade, que a gente tem acompanhado os jornais e dificilmente não vai ser um quadro tão ruim como esse que está sendo desenhado, esse vai ser o 4º ano de recessão na economia grega. E a gente chama atenção também quem são as economias que vêm logo em seguida, Portugal, Itália e Espanha, todas projetadas para uma recessão econômica ao longo de 2012. Alguns índices importantes que a gente vai fechar aqui, na verdade, é o quadro de desemprego. Né? O desemprego na Espanha, tanto quanto a Grécia, estão acima de 20%. Na verdade, caminhando, as estatísticas mais recentes que não estão sendo utilizadas nesse gráfico, é que essas taxas hoje estão rodando muito mais próximas de 25%. É um índice muito elevado de 25%. E quando a gente abre esse desemprego pelas camadas de idade da população, a gente percebe que a população jovem da Grécia hoje, que compreende ali entre 15 e 24 anos, a taxa de desemprego é mais de 50%. Dessa camada está desempregada. Por que é importante olhar essa população, essa camada mais jovem dentro de um país? Porque, na verdade, esse é o principal termômetro, né, que vai te dizer o quanto está o grau de possíveis rebeliões, greves, descontentamento social. Que a gente sabe que em ambientes assim, de insatisfação econômica, insatisfação política, quem vai para as ruas e realmente promover esses tipos de manifestação são as camadas mais jovens. Então, assim, é um quadro bem preocupante quando você tem aí a população jovem desses países que estão realmente bastante problemáticos, Espanha, Grécia e Portugal. Se a gente for seguindo aí as piores economias, mais da metade está desempregado. Bom, e agora vamos começar realmente a entender mais específico de 2 semanas para cá, por que os mercados entraram nesse ambiente de forte aversão ao risco. Tudo começou dia 6 de maio. E aí vem a pergunta, o que aconteceu nesse domingo, 6 de maio, mais ou menos 10 dias atrás? Bom, acho que a figura ela responde por ela mesma. O tempo na Grécia fechou. O que aconteceu na Grécia nesse domingo? As eleições. Né? Então, assim, esse primeiro gráfico vem para ilustrar a mudança que a gente teve na composição do parlamento grego. As barras azuis era a formação do parlamento que foi nas eleições de 2009. Tá? O que a gente consegue ver, esses quadrados azuis aqui são para ressaltar, o que não dá para ouvir, os partidos que são a favor e que, na verdade, negociaram com a FMI e com a zona do euro aqueles condicionamentos de políticas de austeridade para conseguir acesso aos financiamentos dos pacotes de resgate. Né? O que a gente consegue perceber é que havia uma maioria, se a gente junta as primeiras barras azuis, havia a maioria desses partidos que são pró-políticas de austeridade. As barras laranjas são exatamente os resultados que a gente teve nessas últimas eleições de 6 de maio. Ou seja, a gente conseguiu ver que não temos mais uma maioria e a gente consegue ver que o segundo partido que mais recebeu voto está aqui circulado com barra vermelha. Por quê? É um partido de esquerda. Provavelmente a gente tem lido os jornais, tem acompanhado, a gente vai começar a ver esse nome mais forte.
partido Syriza. É um partido de esquerda e que ele é contra essas políticas de austeridade na Grécia. E a gente vai ver o que isso implica para frente. E nesse último gráfico, na verdade, a gente consegue resumir as duas informações mais importantes que os mercados estão ansiosos em querer saber, né, hoje. O que acontece? Nesse primeiro bloco aqui, foi perguntado para esses novos parlamentares a seguinte questão: vocês são a favor ou contra as atuais políticas de austeridade impostas pela União Europeia e pelo FMI para continuar recebendo os financiamentos dos seus pacotes? O que a gente percebe é que a maioria é contra continuar sobre esses programas de austeridade, né? Mais que 50% aqui. A segunda pergunta, e aí é que todo o mercado quer saber: vocês são a favor ou contra da saída da Grécia da zona do euro? Bom, por um certo alívio, a grande maioria dos políticos que assumiram o parlamento nessas eleições de 6 de maio são totalmente contra a saída do país da zona do euro. Tá? E agora é que vem a grande questão que está envolvendo todos os mercados, todos os holofotes estão voltados para a Grécia. Por quê? Bom, nessa semana, na quarta-feira, dia 16 de maio, a gente teve a seguinte informação: a Grécia fracassou em formar um governo de coalizão. Como a gente viu no slide anterior, né, não houve uma maioria dos parlamentares, então assim, eles tinham que sentar para decidir e juntos formar um único governo de coalizão. Fracassou. Então assim, o que tem agora? Já foi anunciado, teremos novas eleições na Grécia no dia 17 de junho. E o que tem o grande receio com isso? Bom, a questão é a seguinte: logo depois das eleições de 6 de maio foi realizada uma pesquisa de intenção de voto. É isso que esses gráficos aqui têm para mostrar. O gráfico de cima, esse aqui foi o resultado das eleições do dia 6 de maio. A gente percebeu que assim, grande maioria aqui ainda era um partido pró-austeridade, ou seja, a favor de continuar com as políticas de austeridade, e o partido que a gente já conversou aqui, o Syriza, tinha esse número de cadeiras no parlamento. A pesquisa que foi realizada de intenção de voto logo após os resultados, ou seja, para dar uma direção do que esperar nessas eleições de 17 de junho, mostrou esse quadro aqui. Então, assim, o quadro se inverteu bastante, né? Se a gente tivesse uma eleição hoje na Grécia, a composição do novo governo seria assim, e onde esse partido Syriza, de esquerda, contra as políticas de austeridade, teria a maioria das cadeiras. Mas, mesmo assim, você ainda não consegue formar uma única maioria. Quais são os dois pontos relevantes nisso? Não é garantido que essas eleições de dia 17 de junho vão trazer um novo governo de coalizão. Ou seja, a gente pode ver mais do mesmo, né? Tudo que a gente viu no desenrolar depois de 6 de maio, a gente pode ver depois de 17 de junho. Ou seja, um novo fracasso se você conseguir formar um único governo de coalizão. Segundo ponto: se a gente consegue formar um governo de coalizão depois das eleições de 17 de junho, provavelmente esse governo de coalizão vai ser formado por uma maioria de esquerda contra o pacote de austeridade. E aí é que vem, por que os mercados estão nervosos diante desse quadro? Bom, quando a gente entrar em junho, a Grécia ela tem diversos deadlines muito importantes para ter que prestar contas ao FMI e à União Europeia, para ela continuar se financiando desses pacotes de resgate, os tais 130 bilhões de euros que estão disponíveis hoje, né? Então, só para se ter uma ideia, o que se conversa em mercado através de alguns analistas, os cofres da Grécia hoje eles são sustentáveis apenas até o final de junho, ou seja, a Grécia ela vai conseguir ficar se mantendo e pagando as suas contas em dia até o final de junho. Passou junho, ela não consegue mais, se ela não tiver acesso a esses financiamentos desses pacotes, ela não tem o que fazer a não ser anunciar um calote. Tá? Ou senão, não, a gente consegue formar um governo a tempo e de coalizão, só que vai ser liderado por um partido de esquerda. E aí vem a pergunta: eles vão aceitar ou não as condições impostas para esse pacote? Vão querer austeridade ou não? Provavelmente não. E aí, se eles falarem não, será que o FMI, União Europeia, a Alemanha estão dispostos a reconversar essas condições? Então, olha todas essas incertezas que o mercado está envolvido hoje, né? E é por isso que a gente tem visto que isso tem pesado. Mas, enfim, qual é o cenário extremo que os mercados realmente estão cada vez mais precificando? É que tudo mais constante, se a gente não consegue um governo, se a gente consegue um governo, mas que vai tentar brigar com a Alemanha, FMI, União Europeia sobre esses novos financiamentos, se a Grécia se alongar esse cenário em junho e não conseguir acesso a esses pacotes, ela não tem outra saída. E o que a gente pode ver um dia que todo o mercado teme é que com o passar do tempo a gente pode acordar no jornal e ter o seguinte título: calote, a Grécia vem para os mercados, vem para o mundo e fala: não vamos pagar. Então a gente fez um fluxograma só para tentar entender, na verdade, no contexto mais geral, qual é o desenrolar na economia quando um país vem e anuncia e fala: não vou pagar.
Bom, primeiro de tudo, o que acontece? Os financiamentos do governo são interrompidos. Ninguém vem mais emprestar dinheiro para um país que acabou de falar não pago, devo, não nego e não pago. Então assim, os financiamentos deles são interrompidos. Se eles são interrompidos, a Grécia não tem mais acesso a capital. Como é que ela vai conseguir ficar honrando seus compromissos? Então vamos parar para pensar. Como é que o governo vai conseguir continuar pagando o salário dos policiais, dos hospitais? Então assim, já viu o quadro social que pode ser desenrolado através disso, né? Começa a demitir funcionário público e está instalada uma crise social. Bom, reflexo na economia, a economia desacelera, assim, para não dizer praticamente para. Né? Na ótica dos bancos, na ótica financeira, a Grécia vem, anuncia o calote, fala, não vou pagar. Bom, primeiro momento, os títulos públicos de todo o governo grego praticamente vira pó, ninguém mais vai querer demandar, ninguém vai mais querer segurar um título do governo grego, porque não vai ter expectativa de ver esse dinheiro na frente de novo. Então assim, grande deterioração dos bancos gregos, que são os maiores detentores desses títulos hoje, o que acaba agravando esse quadro de desaceleração econômica na Grécia. Bom, a economia da Grécia praticamente para. O que acontece? Urgência de capital para não deixar a economia quebrar de vez. Então, na verdade, a Grécia ela vai se ver diante de duas opções, na verdade. Bom, a primeira, surge algum santo, algum anjo ainda querendo financiar a Grécia, mesmo depois de todo esse quadro. Ou seja, na prática, a gente pode ter realmente, diante de toda essa calamidade, o FMI, a União Europeia, sentando para conversar de novo e aos 47 do segundo tempo resolver ajudar a Grécia. Então ela consegue ter um acesso a capital de novo e ela consegue permanecer na zona do euro. Mas realmente essas coisas não caminharem nesse cenário extremamente positivo. Depois do calote da Grécia, provavelmente o cenário mais normal e mais natural é que ela caminhe para isso. Ela não consegue vir mais a mercado e levantar capital, só resta ela fechar as portas, recriar um sistema monetário próprio e levantar sua própria moeda, ou seja, a gente voltar a ver a Grécia 15 anos atrás, onde tem o dracma, que era a moeda da Grécia antes do euro, voltar a circular no mercado. Com isso não tem como, está concretizado. A Grécia saiu da zona do euro. Aí a gente vai lembrar daquele primeiro slide que a gente viu. Grécia, o tamanho da Grécia, por que discutir? Ela é a oitava economia, ela nem é tão representativa assim dentro do bloco. Será que ela sair do bloco até não é melhor, não é pior? Bom, o que a gente pode perceber, na verdade, o principal receio do mercado, independente do tamanho e da relevância da economia da Grécia para o mundo, é o pânico que ela pode causar, ou seja, é o que o pessoal fala, o efeito contágio no bloco e, consequentemente, em todos os mercados financeiros. Por quê? Vamos agora ver nessa ótica da reação em cadeia dentro da zona do euro, o que significa um calote da Grécia. Então vamos lá, a gente acordou e viu, Grécia, calote, não vamos pagar. Bom, o primeiro efeito que a gente percebe isso é a principal questão que o mercado vai se perguntar no mesmo dia, quem vai ser o próximo? Quem pode seguir essa esteira? Que a gente viu nos gráficos anteriores que não só a Grécia, mas diversas economias, como Portugal e Espanha principalmente, estão seriamente num quadro bastante delicado economicamente falando. Então assim, o que vai crescer no receio dos mercados é aí agora, a Grécia foi embora. Quem é o próximo? Quem também vai seguir a esteira da Grécia? Então com isso que a gente consegue perceber, o valor de títulos públicos, os títulos soberanos dos países vão começar a desabar. O que a gente vai perceber, assim, bancos da região toda da zona do euro vão começar a tomar um baque. Consequência disso, ações vão começar a reagir negativamente, a gente vai passar por um período de turbulência nos mercados, crise política se intensifica e aí vem o mercado de crédito esfria. Né? Se a gente lembrar de um passado não muito distante, em 2008, a gente viu o que o Lehman Brothers pôde causar em termos de pânico no mercado. A gente faz a mesma pergunta, qual a importância do Lehman Brothers na economia americana? Qual será o valor do Lehman Brothers em termos de comparar para o PIB dos Estados Unidos? Todos aqui a gente não precisa fazer muita conta nem acessar muita informação, acho que a resposta que vem de imediato é irrelevante. Mas a gente viu como um Lehman Brothers pode causar todo um congelamento do sistema de crédito de um país e como isso pode se propagar para outros países do mundo. Então assim, esse quadro todo vai acabar resultando num mercado de crédito, vai esfriar e vai tender a interromper. Com isso, em um sistema capitalista, todas as economias do bloco vão tender a apresentar significativas desacelerações. Tá? Bom, nisso, o principal receio do mercado é as economias hoje que já estão bastante debilitadas, Portugal e Espanha, vão se desacelerar mais ainda, vão agravar os seus atuais quadros de recessão, mais natural do que elas também vêm e falam, ó, dado esse contexto, a gente também não paga. Está institucionalizado calote em cadeia, Portugal, Espanha, e aí com isso a pergunta que o mercado vai fazer, bom, rompeu a zona do euro? Será que o FMI, será que a União Europeia, elas têm realmente um sistema financeiro, têm realmente pacotes robustos o suficiente para conseguir blindar o bloco de uma possível saída da Grécia?
E é todas essas questões que estão sondando a cabeça dos investidores e está fazendo realmente todos os mercados ficarem mais avessos ao risco, procurando realmente diversificar seus investimentos em ativos mais seguros, até que essa situação da Grécia se resolva. Bom, a data está marcada. Eleições são dia 17 de junho e até lá os mercados realmente vão ficar operando sob todo esse contexto de incerteza que a gente acabou de discutir aqui. Esse foi o nosso encontro macro de hoje e fica aí a nossa torcida para que tudo acabe bem.